só um pouquinho que eu não estou vendo. Achei. Então, bom dia a todos. Hoje iniciamos a nossa terceira aula do curso, né? Espera só um minutinho aqui. Do curso sobre adolescência e vulnerabilidades sociais, né? Pensando na questão da rede intersetorial. Esse curso ele foi concebido em parceria com o Instituto de Saúde, o COSEMES, tá? Ele é um módulo 2, a gente já fez um módulo 1 sobre adolescência e saúde mental no SUS, tá? Ele está disponível na internet, depois a gente passa o link com os dados para quem tiver interesse, tá? E hoje a gente está contando aqui com a presença, o tema de hoje é o tema, um minutinho só para eu pegar certinho, eu saí da tela aqui, por isso que estou engasgando. Espera aí. Vamos lá. Então, hoje, né, como a terceira aula, né, dessa proposta do curso, o tema de hoje é sobre a questão do racismo estrutural e violências institucionais, e a gente vai contar com a presença da Jaque Cipriani, que ela é advogada e coordenadora regional para o Grande ABC da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da OAB. Na verdade, eu estou aqui com um mini currículo mais extenso, mas eu vou pedir para a Jaque se apresentar, né, aqui para a turma, e essa é a parte, né, a primeira parte da manhã. A segunda parte a gente vai contar com a presença do Luiz Eduardo Batista, que é assessor técnico aqui da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde, e talvez a Maria Lúcia, que é psicóloga e pertencente ao Instituto Ama Psique, e negritude, ela teve um problema, né, uma questão pessoal de última hora, então não temos certeza se ela vai conseguir estar presente, mas o Luiz com certeza vai trazer toda essa contribuição e vai assumir a mesa se for preciso, né? Então ele já está aqui com a gente na sala, inclusive, tá? E aí o tema 2 seria sobre as iniciativas em serviços, né? Públicos, né, para um cuidado antirracista. Então, são esses temas do dia, né, da manhã de hoje, e eu estou aqui com a Jaque, e agora eu passo, então, para a Jaque a palavra, e ela é toda sua, tá bom, Jaque? É um enorme prazer, já queria agradecer em nome da Assessoria Técnica de Saúde Mental, em nome do Instituto de Saúde e também do COSEMES, tá? Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, primeiramente eu que agradeço. Maravilhosa! Eu que agradeço pelo convite, pela receptividade aí. Bem, então, eu sou a Jaque Cipriani, eu sou advogada formada pela política de cotas do programa ProUni na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. Eu sou militante do movimento hip hop, né? Sou MC, eu canto rap feminista, inclusive. Eu sou mãe de gêmeas, eu tenho 2 filhas de 11 anos, a Isha Odara e Johanna Dandara. Eu integro também a rede de proteção e resistência contra o genocídio, né? Que é uma organização que trabalha exatamente, né, no enfrentamento às violências institucionais, né? Aí praticadas pelo próprio Estado, mais especificamente, mais diretamente nos casos de encarceramento, né, da população preta e periférica, e também nas letalidades, né, policiais aí, em relação a também, o foco é geralmente corpos pretos e periféricos. Bem, eu sou uma mulher preta, com cabelo étnico, eu estou de trança, estou com uma trança também, penteado étnico, as tranças loiras, eu estou com uma camiseta preta, com o emblema branco da Rede de Proteção e Resistência, contra o genocídio, da qual eu faço parte. Atrás de mim, uma cortina branca, e é isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente tem que entender esse país chamado Brasil, ele está alicerçado, ele está fundado numa estrutura que é
racista. Uhum. E quando nós dizemos isso, como eu disse, a gente está considerando o próprio processo de formação histórica, né? Nós vivemos em um país no qual corpos pretos foram sequestrados, foram arrancados da nossa terra, do nosso país, da nossa nação, fomos arrancados, fomos encaixotados como se coisa fôssemos, fomos trazidos para o Brasil em navios negreiros, uma viagem completamente desumana, que muitas pessoas morriam durante essa viagem, uma pelas condições degradantes e outras porque também se matavam, porque preferiam a morte do que uma vida de escravidão, né? Pensa você ser livre, do nada você se torna propriedade de alguém, né? Chegando nesse país, nós éramos colocados em mercados, vendidos também como se coisa fôssemos, e utilizados para os mais diversos serviços, seja ele braçal, ou seja ele sexual, inclusive, né? Porque o corpo preto também era servido para a satisfação sexual dos senhores, né? Olha só como é pesado, né? Que até assim. E assim foi por mais de 3 séculos nesse país, né? Quando da abolição da escravatura, que é importante que se ressalte que a abolição da escravatura ela não foi bondade da coroa portuguesa, na verdade, ela foi por pressão por pressão internacional, até mesmo porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? Mas também ela é resultado de uma luta abolicionista, né? Porque assim, como eu disse, como as pessoas sequestradas na África, muitas optavam pela morte durante o navio do que uma vida de escravidão, a morte ali também era uma forma de resistência à escravidão. A população escravizada desse país sempre resistiu à escravidão, seja pela formação de quilombos, por rebeliões, por fugas em massas. A gente tem sempre uma história de resistência àquele processo de escravização, né? E nós tínhamos algumas leis que eram leis que elas elas não tinham uma efetividade muito grande, né? Como a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre. Pensa uma criança que nasce livre, a lei do ventre livre, pensa uma criança que nasce livre. Ela nasce livre, mas ela é filha, né? É filho de pessoas que estão em situação de escravidão. Então, assim, que liberdade que se tem, né? Então, na verdade, ela também era propriedade de uma situação talvez diferente, mas também ela não era efetivamente livre. A lei dos sexagenários, completando 60 anos, você também estava alforriado, liberto, né? Quem chega a 60 anos em condições de sobrevivência, tendo uma vida de escravidão, trabalhando horas e horas, sem qualquer direito, sem uma alimentação adequada. Então, na verdade, eram leis muito paliativas, assim, né? Não que enfrentava exatamente a problemática da escravidão. Mas a população preta se organizava das mais diversas formas, criaram os quilombos, que eu acho que é o grande símbolo de resistência também, é a questão da formação dos quilombos, né? Ainda hoje a gente tem algumas comunidades remanescentes de quilombos, e esses quilombos era formar uma nova sociedade, né? Com uma nova estrutura governamental, com quem organizava e tal, e nos quilombos também existiam, tipo, indígenas, brancos pobres, né? E é isso. Em 13 de maio de 88, a lei que aboliu a escravidão, ela tinha 2 artigos. Fica extinta a escravidão negra no Brasil. Artigo 1º. Artigo 2º. Revoga-se as disposições em contrário. Só para a gente fazer um paralelo, por exemplo, aqui a gente está falando com um profissional determinado. Se você trabalha num órgão público, você tem ali os direitos assegurados. Se você trabalha numa instituição privada, né, no órgão público geralmente é estatutário, né? Mas ali se você tem os direitos assegurados. Se você trabalha na instituição privada, você é CLT, também tem algumas questões asseguradas. Quando você sai do trabalho, você vai receber um valor indenizatório, você vai receber um seguro-desemprego, você vai receber alguma questão, até mesmo entendendo que você precisa de um tempo para você se reerguer, para você voltar no mercado de trabalho. Isso também, embora alguns direitos
embora sofremos percas de direitos nesses últimos anos aí, você tem uma condição mínima para você garantir a garantia da sua subsistência. Nós estamos falando de uma população que estava sendo escrava, que era escravo, que o pai foi escravo, que o avô foi escravo, é dessas pessoas que nós estamos falando, né? E aí, simplesmente, abriram-se as portas das senzalas, colocaram todas as pessoas na rua e vocês estão livres. Olha que coisa legal. Livre para quê? Que liberdade é essa, né? Tem um filósofo chamado John Rawls, que ele fala assim, que liberdade é você ter o direito de escolha. Então, assim, se você tiver que escolher entre você, tipo, morar numa casa que pode cair a qualquer momento, ou morar embaixo da ponte, até que ponto que escolha que é essa, né? Então, a escolha tem que ser realmente algo plausível, né? E não simplesmente ser jogado, né? E aí, de 13 de maio de 88 a 2022, o que houve de efetivo para a gente superar os malefícios desses séculos de escravidão? Porque, na verdade, parece que a história do negro do Brasil, até então, ela terminou no 13 de maio e acabou. E o 14, né? Na verdade, assim, na sequência foi criada uma lei da vadiagem. Essa lei da vadiagem, o que ela fazia? Todas as pessoas que fossem encontradas na rua sem trabalho, elas seriam presas. Olha só, eu coloquei uma população inteira na rua, milhares de pessoas na rua, e na sequência eu criei uma lei que pessoas não podem estar na rua. Então a população preta subiu para os montes mais altos, construiu lá barracas com os meios ali disponíveis, e lá ficamos. E lá ficamos. Então, na verdade, as favelas desse país, elas fazem parte desse processo histórico, né? Elas começam no pós-14 de maio, né? E aí é isso. E aí, quando a gente... Eu falo assim, os avanços, a gente consegue as duras penas, né? E o retrocesso é uma coisa que é muito rápida. Mas os avanços de conquistas sociais para a população preta, ele é um processo muito mais demorado. Exatamente por isso. A população preta nesse país já veio numa situação de coisa. Não era um corpo, não era uma pessoa humana. Era uma coisa. Era uma coisa que eu uso conforme a minha necessidade. Seja se a minha necessidade seja para o trabalho, seja se a minha necessidade satisfação da lasciva sexual, seja para qualquer questão. Então, era para isso que era utilizado, era uma coisa. Então, assim, quando a gente fala hoje, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, entendeu? A gente tem que entender que o processo histórico deste país é pessoa preta como nem pessoa humana, como nem pessoa. Eu me recordava, há um tempo atrás, que eu tinha uma certa resistência em ler Casagrande Senzala, porque eu falava assim, eu não quero que ninguém dizendo que a escravidão foi benéfica, porque não tem condições dela ser benéfica para a gente, né? E aí eu penso, o primeiro livro que as pessoas... que eu escutei, quando eu falava, eu quero saber depois do 14 de maio, que sempre foi uma questão que eu questionava na escola, inclusive, no ensino fundamental, e não tinha esse retorno, pegava e falava assim, leia Casagrande Senzala, né? Porque vai falar, você vai ter uma visão diferente, tal, não sei o quê. Eu falo assim, no Casagrande Senzala, eu não enxergo que ali está tratando como povo, como pessoa. Porque você está falando que o homem branco sentia desejo sexual pela mulher preta, mas não fala o desejo dela, porque se não fala o desejo dela, não está se importando com o desejo dela. Porque, na verdade, quando fala da culinária, então, a preta cozinhava e a branca comia, porque, para mim, seria benéfico se elas sentassem juntas à mesa, né? E partilhassem da comida, se elas fossem juntas a cozinhar e discutir sobre o tempero. Não é. Então, assim, até mesmo o que eu escutei historicamente, que era o avanço que estava tratando como pessoa, não está tratando como pessoa. Eu não enxergo ali um tratamento como pessoa. E se ainda fosse, forçosamente, considerar um tratamento enquanto pessoa, uma pessoa numa situação muito desigual. Uma pessoa que não interessa os sentimentos, à vontade. Assim, quando relata da criança branca brincando com a criança preta, a única questão que eu enxergo é que a criança preta era o brinquedo. E eu fico assim, e é uma sensibilidade que não necessariamente as pessoas enxergam. Este é o país que nós vivemos. Este é o país que foi construído. Aí, como diria o poeta, quando eu penso no futuro, eu não me esqueço do passado. Não dá
para a gente fazer qualquer discussão sem a gente pensar efetivamente no que foi o processo histórico do nosso país. E a escravidão, em termos de processo, em termos históricos, ele é muito próximo. Se for pensar numa questão histórica, a escravidão foi ontem. A escravidão foi ontem. Nós passamos da abolição da escravatura até hoje um terço do que foi todo o período de escravidão, né? É pouco tempo. É pouco tempo falando historicamente, porque é muito tempo para que se permita que a população preta continue sendo marginalizada, continue sem acesso aos direitos. Eu sempre defendo que não existe qualquer discussão efetiva, seja de qualquer ponto, que a questão racial e o racismo estrutural não esteja na centralidade do debate. Eu não acredito na efetividade de qualquer discussão. E aí, também já falando das violências institucionais, né? Se a gente for pensar, inclusive, que eu disse da perda de direitos, quem é a população que é atingida primeiramente? Primeiro que, assim, quando eu retiro o direito da classe trabalhista, quando eu terceirizo serviços, eu estou terceirizando as atividades fins. Então, assim, quando eu terceirizo o serviço da limpeza, quando eu terceirizo o serviço da segurança, só vamos pensar, quem trabalha na limpeza? Tem cor. Quem trabalha na segurança? Tem cor. Então, quando você terceiriza a mão de obra, nós estamos terceirizando diretamente, prioritariamente, os serviços aos quais, via de regra, a população preta ainda tem acesso. Essa população que descende desse processo de escravização tem acesso, porque o que nós somos, quando temos carteira assinada, é na limpeza e na segurança, são nas atividades fins, em regra, via de regra. Então, de quem que nós estamos tirando direito? Então, esses direitos, o retrocesso em direitos, ele afeta a vida de pessoas, ele afeta a vida de diversas pessoas, mas prioritariamente, primeiramente, diretamente, ele vai atingir esse público. A gente pensar na perda de direitos trabalhistas, você criar condições, quem é que tem maior dificuldade de acessar o mercado de trabalho? Quem é que trabalha? Quem é? É muito fácil de pensar, na reforma da Previdência, eu utilizo muito esse exemplo, na reforma da Previdência, a gente fez diversas discussões aqui contra a reforma da Previdência, e a mais interessante para mim de todas elas foi um grupo que nós fizemos com senhoras, donas de casa, senhoras mesmo assim, né? Todas acima próximas a 60 anos e tal, mas... E, assim, impressionante como todas as histórias dela, independente se ela veio do Norte, se ela veio do Nordeste, independente se ela estava no Sudeste, independente da região que ela veio, são mulheres que, via de regra, iniciaram o trabalho na lavoura. Então, elas trabalhavam... detalhe, são mulheres pretas, periféricas, são mulheres que começaram a trabalhar crianças. E era impressionante como um estado diferente, um sotaque diferente, e a história, ela se repete. Eu sou do estado de Minas Gerais. A minha mãe começou a trabalhar aos 5 anos também na lavoura. Eu vim de Minas Gerais com 8 anos de idade. Quando eu vim de Minas Gerais com 8 anos de idade, eu também acordava lá de madrugada e ia para a lavoura. E é madrugada mesmo. Crianças de 5, 6 anos acordam 3h30, 4 horas da manhã para irem lavar para a lavoura, porque é ali que a família se sustenta. Então, quando eu coloco dificuldades para o acesso à previdência social, nós estamos falando da população, desculpa, gente, que trabalha desde os 5, dos 6, dos 7, essas pessoas. Minha mãe tem hoje 72 anos. Minha mãe, que começou a trabalhar aos 6 anos, ela não acessa o regime da previdência. Só que ela é a pessoa que eu conheço que mais trabalhou na vida. E quando ela sai da lavoura e vem para São Paulo buscar uma vida melhor, é na faxina que ela encontra o trabalho. É na faxina que ela encontra o trabalho. Quando eu retiro direito, você está tirando direitos de milhares de minha mãe. De milhares de minha mãe. É essas pessoas que a gente está diretamente retirando direitos. E ela não acessa a previdência social, porque o trabalho que sobrou para ela foi, via de regra, o subemprego.
Foi via diálogo sobre emprego. Então, a gente tem que entender o quão que a defesa dos direitos sociais, o quanto eles são essenciais e o quanto a questão racial tem que estar também na centralidade desse debate. Aqui a gente está falando de perdas de direito, mas a população preta e a população periférica, ela, inclusive, ela tem maior dificuldade para acesso a qualquer, inclusive política pública. Estava fazendo uma discussão essa semana com a galera dos slams, sarau e tudo mais. Quanto mais quebrada a pessoa é, quanto mais distante está, menos acesso tem a editais para conseguir ali, inclusive, fazer, valorizar, muito mais dificuldade tem, né? E aí é importante que a gente pense também a marginalização dessas populações, assim, né? Eu sempre falo, olha, não dá para alguém ficar tranquilo sabendo que um corpo preto pode levar um tiro porque está correndo para pegar um ônibus. Pode ser assassinado, porque, gente, São Paulo é um lugar que a gente corre o tempo todo, né? Corre o tempo todo. Você tem noção que uma pessoa preta pode levar um tiro porque está correndo para pegar o metrô? Porque está correndo simplesmente assim, olha, se eu perder esse trem, que vai demorar 1 hora para chegar no meu destino, eu posso perder o último ônibus. É simples assim, ó. Para a gente, o ato de correr, de estar atrasado, a gente coloca a nossa vida em risco. Recentemente, eu estava numa atividade da CVM, da Comissão Especial da Verdade, sobre a Esquerda Negra no Brasil, da OAB, e eu ia pegar uma carona, que eu sou aqui do ABC, né, do fundão do ABC, pegar uma carona para o ABC, e eu fiquei lá, que a gente estava lá tirando umas fotos lá em Xisé. Quando eu desci, o pessoal estava esperando, eu desci correndo do prédio. Quando eu desci correndo do prédio, tinha uma viatura na frente. Eu entrei em desespero. Eu só ia pegar minha carona e não queria deixá-los esperando. O que é mais impressionante é que éramos em 4 pessoas, tá? Eu que desci correndo, porque eu fiquei para tirar foto e não queria deixá-los esperando, embora eles já tinham falado que ia esperar, só não queria deixar esperando, e desci correndo de um prédio na República, né? E as outras 3 pessoas que estavam me esperando são 2 pessoas pretas e uma pessoa não preta. As 2 pessoas pretas entraram em desespero quando me viram saindo correndo do prédio e uma viatura na frente. O que eu fiz? Eu comecei a falar mais alto no telefone, porque eu estava falando com as pessoas mais alto no telefone, para ver se a polícia ouvia, para ela não atirar. Olha que insanidade, gente. Olha que é insano isso, né? E o que é mais impressionante, na hora que eu cheguei até eles, né? Até meus amigos estavam muito perto, assim, era uma questão muito perto. Eles me abraçaram, assim, desesperados. O medo que eu senti, eles sentiram. As 2 pessoas pretas. A pessoa preta falou assim, o que aconteceu com vocês? Por que vocês estão? Ela falou assim, nossa, gente, eu sequer tinha reparado uma viatura da polícia ali. Olha só, as 3 pessoas pretas, desesperadas. E ela fez uma grande reflexão, assim, ela falou assim, nossa, agora eu entendo o que é branquitude, né? Porque foi muito... eu falei assim, olha, gente, é muito violento a gente sofrer discriminação quando você entra no mercado, assim. Eu acho que não há como falar em dignidade da pessoa humana se você não considerar este processo. Eu acho que não dá para você fazer qualquer discussão se você não considerar esse processo. Não dá para a gente discutir, não dá para a gente considerar, fazer a discussão de saúde se a gente não considerar exatamente esse processo. As mulheres pretas são as maiores vítimas, do parto desumanizado, da violência obstétrica. Eu já fui no médico com uma alergia que o médico se recusou a olhar o meu corpo. Como que ele vai diagnosticar se ele se nega a me olhar? Como que ele vai diagnosticar? Fala assim, olha, e aí é importante que a gente pense também que a população preta é uma população que tem umas atribuições muito maiores. Porque, assim, ó, nós, mulheres, nós temos, a gente sabe, porque o machismo nesse país também é estrutural, né? Se uma mulher ela sofre dificuldades de acesso, se ela tem uma sobrecarga, pensa ainda a mulher preta que está muito abaixo da pirâmide social. Então, pensa assim, todo o cansaço, toda a sobrecarga, toda a violência, inclusive a hipersexualização dos corpos, do corpo preto, ela é muito maior, porque, como eu disse, ele era utilizado por prazer e satisfação sexual, né?
Então, assim, isso é muito mais grave. O próprio processo de pertencimento ao próprio corpo de uma mulher preta, ele é um processo mais dificultado, né? Porque é uma outra relação e é também uma relação histórica que nós somos formados nessa estrutura, né? Agora, pensa, então, ainda a mulher preta, né? Pensa como é que é esse processo. E aí, o que acontece? Nós temos que ser boas o tempo todo. A gente tem que ser boa em tudo que a gente faz. Eu sou advogada, eu sempre falo isso, né? Não é nem uma questão de que talvez eu tenha nascido para a advocacia. E nem é uma questão de amor à advocacia. Pode ser porque eu sou obrigada a ser boa. E se eu cometer uma falha, eu estou descredibilizando toda e qualquer mulher preta. Toda e qualquer profissional preto vai falar assim, olha, reivindica tanto, fala tanto e não sei o quê, mas quando foi para trabalhar, cometeu uma merda lá. Só que as pessoas, falhar é inerente ao ser humano. A gente comete falha todos os dias, mas o corpo preto tem menos chance de falhar. Não pode falhar, então tem que ser boa. Mas eu também não posso, embora eu tenha que ser muito qualificada, eu não posso cobrar o mesmo valor que o advogado branco. Ou eu cobro abaixo da tabela, porque se for pagar o mesmo valor, eles pagam o outro. Então, assim, olha só, e detalhe, por exemplo, as pessoas ainda colocam uma situação de privilégio, né? Advogada e tal, não sei o quê. Mas a gente não vê advogada preta no escritório. A gente não vê advogada preta CLT. A gente não vê, só para a gente entender assim, ó, não importa qual for o meio que você vai fazer a discussão, não importa, a questão racial ela tem que estar na centralidade do debate, a gente tem que entender o que é esse processo, como que foi esse processo de formação, né? Aí, voltando, agora pensa essa mulher que ela tem maiores atribuições, que ela vai chegar mais cedo no trabalho, que ela vai sair por último no trabalho, que tudo vai ter que ser com a máxima perfeição. Pensa a sobrecarga. E pensa essa mulher que, para chegar no trabalho, teve medo da polícia quando foi pegar o ônibus, porque estava atrasada. Pensa essa mulher que é muito mais subjugada. Pensa essa mulher, pegar um ônibus é mais difícil, tudo é mais difícil. Agora, pensa essa pessoa. Você acha que está em dia com os exames ginecológicos? Sendo que, na verdade, você acessar um serviço de saúde, em regra, é um ato de violência. É um ato de violência. Então, assim, mas você acha que está em dia? Fala assim, nossa, que saco, né? Porque nem todo mundo gosta de fazer os exames ginecológicos. Agora, pensa quando você fala assim, ai, nossa, parece que olha para mim e olha com nojo. Não, olha que coisa absurda, né? Você acha que está em dia? Agora tem uma questão que é um olhar que eu estou tendo mais recentemente, e acho que principalmente após esse período pandêmico, que é importante lembrar. Quem foram as primeiras pessoas a perder o emprego? Quem foram as primeiras pessoas a passarem fome nesse país? Quem foi a primeira pessoa a morrer de Covid-19? Só para a gente entender que não dá para fazer qualquer debate sem que a questão racial esteja na sua centralidade. Agora, a gente voltando. Os reflexos do racismo na saúde mental da população preta. Porque, gente, eu confesso para vocês, eu sou uma pessoa a qual muitas pessoas pretas têm como referência no enfrentamento, na resistência, no front. Eu estou com dificuldade de entrar no mercado. Eu sofri uma violência no mercado há um ano e pouquinho atrás, que isso me deixou com sérias dificuldades para entrar no mercado. Eu vou no mercado acompanhada, e para mim, não importa o mercado que eu entro, me dá muito desconforto, assim. Porque eu pensei que ia morrer enquanto eu entrei para comprar itens para fazer uma lasanha para minhas filhas, né? Então, assim, olha só, né? O quanto que a gente coloca como que a nossa vida está em risco o tempo todo. O corpo preto é um corpo-alvo o tempo todo, né? E a violência institucional contra o corpo, ela não é necessariamente e somente uma violência das instituições públicas, né? Ela também é uma violência das instituições privadas. O supermercado é uma instituição privada, né? E eu tenho medo, eu tenho receio, acho que cria um certo trauma de entrar no supermercado, gente. Agora a gente tá, e assim, e sem contar que eu olho, porque às vezes a gente não tem essa sensibilidade. Eu vejo o tempo todo uma pessoa preta com carrinho e o funcionário tirando e colocando um pacote de feijão no lugar, tirando e colocando um pacote de feijão no lugar, porque está ali tão somente para vigiar aquela pessoa, né? Para vigiar aquela pessoa. Eu fico pensando, eu sou uma pessoa pública na minha cidade.
incento uma pessoa pública na minha cidade, as pessoas sabendo quem eu sou. Quando eu entro no mercado, eu sou perseguida pelo segurança. E a minha irmã, quando chega da faxina? Né? E ela, então, assim, essas questões, elas são muito... Agora, pensa tudo isso na saúde mental de uma pessoa. A gente pensa até esse próprio período pandêmico, assim, olha, eu falo assim, gente, quem saiu bem emocionalmente desse processo, quem sabe, não entendeu o que aconteceu direito, né? Porque foram muitas questões e muitas violências, muitas desigualdades que elas foram escancaradas durante todo esse processo, né? E essa questão do medo da morte, tanto que eu falo assim, olha, alguns amigos não negros que falam assim, nossa, eu tô com medo da morte o tempo todo, eu falava assim, bem-vindo ao meu mundo. Porque eu tenho esse medo constantemente, né? Então, pensa quem já tem o medo da morte, tem mais um agravante aqui, né? Assim, é muito, muito pesado. Aí você pensa, quem eram as pessoas que não tinham um celular decente para fazer as aulas online? Quem eram as pessoas que não têm uma qualidade de internet para fazer as aulas online? Quem são as crianças que via de regra, saem mais deficitárias, então, desse processo? Quais são as famílias que tiveram menos acesso à educação e agora tendo que se tornar professores durante esse momento? Quem são as pessoas que, em regra, teriam maior dificuldade para a alfabetização ali? Porque eu virei professora das minhas filhas, eu não tenho formação para isso, mas eu tenho uma formação mínima. E eu tive essa dificuldade. Muita dificuldade, inclusive, né, em virar professora, embora eu sempre participei ativamente da lição das minhas filhas, da vida escolar das minhas filhas, né? Agora, quem é que foi? Agora, pensando, gente, a gente viu casos absurdos, né, da pessoa, tipo assim, ficar esperando o Wi-Fi do ônibus, né, para tentar mandar uma atividade, né? Quem são essas pessoas, né? Aí eu fico pensando, eu vejo, por exemplo, diversas pessoas do meu ciclo, assim, de relações, né? Que tinha alguma questão psicológica e como que ela foi agravada nesse período. E quem não tinha demonstrado nada apareceu depois, né? Pensa a população preta, né? Porque, além de todo esse processo, né? Ainda tem a questão das violências que eram escancaradas, né? Quando via as pessoas com maior dificuldade a educação, quem eram as pessoas que tinham que receber a merenda, né? Quem eram, onde que elas moram, porque as pessoas têm cor e têm CEP, né? Quem eram, né? Eu fico pensando assim, ó, que eu mudei as minhas filhas são alunas de escola pública, eram alunas de escola pública, continuam alunas de escola pública, mas eu mudei as minhas filhas de uma outra escola pública, no semi-integral, porque elas vão ter um suporte maior, porque eu fico pensando assim, gente, olha, esse período, por maiores que tenham sido os meus esforços, e por maiores que tenham sido também os esforços do grupo escolar, o qual minhas filhas estudavam, né, da professora sensacional do qual minha filha estudava, por maiores que seja o esforço, a gente sabe que tem inegável que tem um déficit aí, né? Eu tive que mudá-las, mexendo totalmente na nossa rotina. Elas acordam 5h40 da manhã para ir na escola, porque a gente fala assim, nossa, então tem a questão, né? Somos mulheres pretas, com um título mais pobre, viu? E aí, e o quão eu sei que, por exemplo, assim, a gente não pode ficar para trás, porque assim, essa obrigatoriedade de ser boa, para mim, também é uma obrigatoriedade de ser boa para as crianças, né? E aí, assim, então, para elas estar num ritmo super pesado, eu falo assim, a gente sinto muito, mas a gente tem que se esforçar mais, assim, né? É isso que esse racismo estrutural nos obriga. Ele nos obriga. E eu falo assim, eu quero ter o direito de errar, eu quero ter o direito de me sentir cansada, eu quero ter o direito de não ir. Eu quero ter o direito de